Olá, bebezão. Vamos resolver aqui mais algumas questões de prisma. Nossa primeira de aprofundamento, que é do Enem, ele fala para a gente que a figura representa um prisma óptico constituído de material transparente cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que incide sobre ele. Um feixe luminoso composto de luz vermelha, azul e verde incide na face A e emerge na face B. Após ser refletido por um espelho, ele incide num filme de fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos revelados no filme, de baixo para cima. Então vamos destacar isso aqui, a gente quer de baixo para cima. Quais são essas cores? Você vai lembrar para a gente que quem tem a menor frequência, consequentemente o menor índice de refração e sofre o menor desvio, vai ser o vermelho. Então, a luz que vai passar por aqui, Bezão, vai ser a nossa luz vermelha. Então, a luz vermelha vai ser esse raio de cima, o vermelho vem até aqui, e o vermelho vai terminar aqui embaixo. Se a luz viesse direto, tio Augusto, sem sofrer nenhum desvio, ela ia seguir essa trajetória aqui. Então, o desvio ele vai ser dado dessa reta para baixo. Então, o que é que acontece aqui? Na hora que eu estou te colocando aqui essa reta, eu estou te falando que eu teria as possibilidades de desvio da luz. Ela se afasta daí. Quem menos desvia é o vermelho. Vamos lembrar a sequência? Tem o vermelho, alaranjado, verde. Então, o segundo desvio aqui vai ser o verde, bezãozão. Verde, amarelo, azul, anil e violeta. Como a gente está querendo isso aqui de baixo para cima, então de baixo para cima nós temos quem? Vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul, alternativa A. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Quando a gente tem a luz passando de um meio de menor índice de refração para um de maior índice de refração, essa luz ela pode não conseguir sair, e observe aí no vídeo, ela está acompanhando, né, à medida que o nível da água está caindo, aqui eu estou tendo uma garrafa com água, um furo, e um laser aqui. E observa que a água está caindo no recipiente, à medida que o nível da água vai baixando, a água está caindo mais próximo e a luz encurvando. Ó. A luz está fazendo uma curva para acompanhar o recipiente. Ah, professor, então aqui a gente está tendo aquela história da reflexão total? Isso. O seno do ângulo para o qual ocorre a reflexão total, que a gente chama de ângulo limite, é o índice de refração do meio para onde a luz vai, o meio de destino, que tem que ser menor, pelo meio de onde a luz está vindo, que tem que ser um índice menor. Então, quando a gente pega as questões de cálculo de reflexão total, elas são meio que uma receita de bolo. Né? Então, como é que eu vou fazer para resolver essas questões? Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o ângulo limite. A segunda coisa que a gente faz é calcular esse ângulo limite. Geralmente a gente termina a questão aí. Se não fizer isso, nós vamos para o terceiro passo. A gente vai descobrir quem é o cosseno de L. E vamos usar a relação fundamental que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Terminou de fazer isso, se necessário, a gente vai para o quarto passo. A tangente do ângulo limite ela vai ser o seno de L pelo cosseno de L, por isso que a gente achou o cosseno, mas também vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, apesar das questões serem um pouquinho complexas em conta, são repetitivas. Identifica o L no desenho, calcula quem é o ângulo limite, acha o cosseno, acha a tangente. Vamos ver alguns exemplos? Eu vou começar a te propor essa questão extra aqui da Universidade de Pernambuco. Eu tirei as alternativas, deixei a questão aberta aqui para economizar o meu espaço.
Uma pedra preciosa cônica, ela tem 15 milímetros de altura, índice de refração 0,25, e possui um pequeno ponto defeituoso sobre o eixo do cone a 7,5 milímetros de sua base. Para esconder esse ponto, olha só, se eu estou tendo uma pedra transparente, eu quero esconder isso numa pedra, eu tenho que usar o conceito da reflexão total. Aí, olha só, para esconder esse ponto de quem olha de cima, o ourives deposita um pequeno círculo de ouro, material opaco, na superfície. A pedra está cravada em uma joia na forma que sua área lateral não está visível. Qual deve ser o menor raio em milímetros do círculo de ouro depositado pelo ourives? Olha só, a ideia vai ser o seguinte, Bezão. O raio de luz que iria sofrer refração aqui, não faz porque o disco de ouro não deixa, então ele para aqui. Os raios que iriam sair aqui também não saem porque batem no disco de ouro. Tá? O nosso limite é esse, ó. E aí, teoricamente, eu vou dizer para você que o meu raio de luz vai sair rasante. E professor, por que é teoricamente? Que a gente sabe que na prática eu só vou ter o ângulo refletido. Mas aí, para efeito de cálculo, efeito de teoria, eu vou admitir que esse raio sai aqui rasante. Quando esse raio sai rasante, a gente vai poder desenhar aqui, Bezão lindo, nossa reta normal. A reta normal, ela é sempre perpendicular à superfície. E quando eu coloco a reta normal, se esse ângulo de refração aqui está sendo 90 graus, esse cara é o meu ângulo limite. Ah, professor, mas eu estou tendo uma relação de alterno interno. Se esse cara é o ângulo limite, isso aqui também é o limite. Isso. Então, esse cara aqui também vai ser o meu ângulo limite. O cateto oposto é o raio. Se a joia inteira tem 15 milímetros e essa altura é 7,5, então essa aqui também é 7,5, Bezãozão. E agora eu fiz a primeira parte da nossa questão, que a primeira parte da nossa questão consistia em você encontrar o ângulo limite. Então eu encontrei aqui o triangulinho do meu ângulo limite. Primeiro passo, eu achei o ângulo limite. Muito bem, professor, e agora a gente vai achar o ângulo limite pela nossa equação. Seno do meu ângulo limite, ele vai ficar sendo o índice de refração menor, ora, o menor é o A, pelo índice de refração maior, que vai ser o da pedra. Então eu vou falar para você que o seno do ângulo limite aqui vai ficar índice do A, já que a luz vai tentar sair para o A. 1. O índice da pedra, 1,25. Meninada, isso me dá 0,8. Primeiro passo, desenho. Segundo passo, achei o valor do seno. Ok, mas eu não quero o seno, eu quero o raio. Então eu vou para o terceiro passo, relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de L mais cosseno ao quadrado de L vai ser igual a 1. 0,8 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de L é igual a 1. Cosseno ao quadrado de L é 1 menos 0,8 ao quadrado, que é 0,64. Cosseno ao quadrado de L fica 0,36. Cosseno de L, então, fica a raiz de 0,36. O cosseno de L é 0,6. E aí, professor, aí a gente termina nossa resolução. É longa, mas é repetitiva, é uma resolução padrão. Isso é o L. Isso aqui é o raio que eu quero achar. E isso é a nossa altura. Tangente de L
é o seno sobre o cosseno, mas é cateto oposto pelo cateto adjacente. Tio Augusto, cadê o seno de L? 0,8. O cosseno, 0,6. Cadê o cateto oposto? É o raio adjacente, 7,5. Matemática você faz do seu jeito. Eu vou sugerir uma simplificação, porque para o meu cérebro otimiza minhas contas. Eu vou multiplicar isso aqui por 10. Aí vai ficar 8 sextos. Oito sextos R sobre 7,5. Vamos simplificar isso aqui por 2. 4 terços R sobre 7,5. 7,5 dividido por 3 dá 2,5. 2,5 vezes 4, 10. Então o raio da nossa pedra é de 10 milímetros. Meninada, perceba que apesar de você ter um cálculo longo com funções trigonométricas que geralmente assustam a gente, é uma coisa sequencial. O mais difícil, aspas, você vai identificar quem é o ângulo limite dentro do desenho. Depois que você achar o ângulo limite, você vai usar a relação de calcular esse ângulo limite. Você vem para a relação trigonométrica fundamental e você vai para a tangente. Então, professor, é sempre isso, sempre. Você faz esse passo a passo. Vamos treinar aqui mais um exercício, por favor? Eu vou te pedir para a gente ir para o aprofundamento 3. O aprofundamento 3, ele fala da Vitória Régia, que é uma flor. Nesse formato aqui, eu vou dar uma amassadazinha nela, só para deixar mais ou menos do jeito que eu quero. Então, qual é a ideia aqui? Ele vai falar que o índio ele tenta esconder numa Vitória Régia uma pepita de ouro. Então, vou fazer o seguinte, dióptro. Dióptro. A água. Você já deve ter lido a questão. Se não leu ainda, dá uma pausa no vídeo. Leia a questão para entender. E aí eu vou ter a minha Vitória Régia. Essa Vitória Régia, ela vai ter um raio de meio metro. Então, Vitórias Régias são flores grandes, né? Então, essa Vitória Régia aqui, ela tem um raio de meio metro. Aqui eu vou fazer um pontilhadozinho, porque eu quero que isso seja só uma linha de referência, e eu vou aproveitar essa linha para ser minha normal. Então, já vou adiantando aqui, dizendo para você que isso aqui já vai ser minha reta normal. O índio, ele vai esconder num barbante essa flor a meio metro de profundidade, 50 centímetros. Então vamos fazer de conta que isso aqui seja a pepita do índio que ele escondeu aqui. Qual é a ideia, meninada? O raio de luz que iria sofrer refração não sai porque bate na flor que ela é opaca. O que ia sair pela periferia não vai conseguir sair, por quê? Porque vai sofrer reflexão total. Augusto, então qual é a lógica que eu vou fazer aí? Eu vou pensar em inúmeros raios, mas vou escolher só um, tá? Então a luz que vem, quando chegar aqui, ao invés dela sofrer refração, eu quero que ela simplesmente sofra reflexão. Isto aqui é o meu ângulo limite, porque a gente está considerando que esse cara aqui vai ser 90 graus.
Ah, professor, então eu acho que aquela primeira parte eu já identifiquei. Isso aqui vai ser o nosso triangulinho. Se esse cara é o L, isso aqui também é L. Então, o triângulo que eu vou pensar para resolver a minha questão vai ser esse aqui. Você está vendo que eu estou repetindo o exercício anterior? Só que em vez de um disco de ouro, agora a gente botou uma planta. Mas a ideia foi a mesma. Ah, professor, depois que eu chego aí e eu achei o meu ângulo. Beleza, você achou o seu ângulo, você vai pensar agora na ideia do ângulo limite. Seno do ângulo limite vai ser o índice de refração menor pelo índice de refração maior. Então, o seno do ângulo limite, ele vai ser, Bezão, o índice de refração do ar pelo índice de refração da água. Só que olha um detalhe, eu já sei que essa altura aqui também é 50 centímetros. Então eu não estou precisando mais fazer aquela parte do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado para chegar na altura, porque eu já tenho uma altura. Então o que é que eu vou fazer aqui? Olha só. Tangente de L, eu acho que eu já te dei uma pista quem é o L, vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto é o raio, cateto adjacente é a altura. Acontece que o raio é meio metro, que é 50 centímetros. E a altura também é 50 centímetros. Então a tangente de L é 1. Logo, o L é 45 graus, porque é o ângulo que a gente conhece onde a tangente é 1. E agora ficou fácil, Bezãozão. Seno de L, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vai ser o índice de refração do ar, que é 1, pelo índice de refração da água que a gente vai achar. Ora, você vai racionalizar e você vai achar aqui que o índice de refração da água é raiz de 2, meio pelos extremos, ó. Raiz de 2 vezes o índice da água é igual a 2, índice da água é 2 sobre raiz de 2, racionaliza, vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, você vai ter raiz de 2, então, item C. Vou fazer mais uma, Bezãozinho. Essa aqui, ele está me dando uma haste colorida dentro da água. Se ainda não leu a questão, mais uma vez, pausa e lê. Ele está me dando uma haste colorida dentro da água. Essa haste tem 1 metro de comprimento, mas uma parte dela deixa de ser visível por reflexão total. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou imaginar que uma parte dessa haste, em algum momento essa haste começa a não deixar mais a luz passar. Eu vou imaginar que seja esse ponto aqui como se fosse minha fonte de luz. Então, o que é que eu quero fazer daqui? Esse vai ser o ponto que vai bater aqui e vai sofrer reflexão total. Bom, você já sabe que está aqui a normal, então de antemão a gente já vai agilizar. Esse cara aqui é o L. O sistema todo mede 1 metro. Eu quero saber qual vai ser a parte, né, dessa boia aí. Eu quero saber de você qual é a parte dessa boia que ficará visível para as pessoas que estão fora da piscina. Então eu vou te falar o seguinte, ó. Esse tamanho aqui vai ser o pedaço que vai ser visível. O raio de luz que vier aqui consegue passar. Essa outra partezinha aqui vai ser a parte que não ficará visível porque vai sofrer reflexão total.
Se a haste toda tem 1 metro, então 100 centímetros menos o pedacinho X. Muito bem, professor. E agora? Eu já identifiquei quem é o L. Como você já identificou quem é o L, você vai para o segundo passo. Seno de L vai ser o índice de refração menor, tem que ser o A, pelo índice de refração maior, que vai ter que ser a água. Tá, professor Augusto, mas acontece que o A é 1, e nesse exercício a água é 1,25. Perfeito, Bezão. Então você achou para mim que o seno de L vale 0,8. Primeiro passo, desenho. Segundo passo, nós achamos o seno. Aí agora, Augusto, eu vou para aquela história da relação trigonométrica fundamental. Isso. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 0,8 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de L é igual a 1. Cosseno ao quadrado de L vai ficar 1 menos 0,64. Cosseno ao quadrado de L é 0,36. A gente acha que o cosseno de L é 0,6. Perfeito? E agora? Tem gente de L é o seno de L sobre o cosseno de L, que é o cateto oposto pelo adjacente. Gente, olha que mudou o desenho para haste colorida, né? No outro era um anel de ouro. Tudo é a mesma ideia da questão. Tem outra que vai ser um mostrador de um relógio, mas é tudo muito semelhante. Então, professor, cadê o seno? 0,8. Cosseno, 0,6. Você já vai botar aqui para 4/3. Cadê o cateto oposto? É 20. Cadê o cateto adjacente? É 100 menos 20. Bezãozão, você vai resolver aqui e vai achar que esse X é 85 centímetros, letra B. Um abraço, bons estudos, até um próximo encontro.